A gente quer, eu quero falar uma outra coisa, meu pastor, mudar um pouquinho aqui a nossa maneira aqui, é porque, eu não sei por que cargas d'água o senhor me colocou hoje, e por que o senhor colocou o pastor Alvimar domingo que vem, tá? O problema é que você veio hoje, tá? Você que veio hoje, você não pode, de maneira nenhuma, faltar domingo que vem. Mas não pode, porque o sermão de domingo que vem é muito mais importante que o sermão de hoje. Não, mas Deus vai falar? Não, eu não estou colocando essa questão. Estou colocando porque o que eu falar aqui é meramente teoria. Eu vou chamar vocês aqui e vou explicar que a teoria funciona. Mas domingo que vem, vocês vão ouvir a prática. A coisa funcionando. Eu tenho certeza, a experiência que o pastor Alvimar tem tido, ao longo dos anos, e junto com o Comipres, é algo assim, que não dá nem para imaginar. De verdade, é necessário ir lá, para você acreditar, né? Eu tenho certeza que ele vai falar coisas aqui domingo que vem, que você vai dizer, não, o pastor Alvimar está mentindo. É mentira. Mas eu posso lhe garantir que nós estamos lá, desde quando ele começou. Desde quando o Comipres começou, né? O pastor Jefferson chegou lá numa semana, na semana seguinte nós estávamos lá, eu estava lá. Aí passou mais alguns meses, a nossa igreja foi lá, e aí voltamos outra vez, tá? Então nós temos assim acompanhado esse ministério do Comipres, lá no interior da Bahia, diretamente, tá? Diretamente, e vocês vão ficar impressionados, como é que Deus está agindo nos dias de hoje, como se nós abríssemos a Bíblia no Velho Testamento e assim, visse aqueles milagres que Deus faz, está fazendo hoje, então você que está aqui hoje à noite, não pode faltar domingo que vem, e você não pode vir sozinho domingo que vem, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai mostrar para você, que aquilo que nós vamos falar hoje aqui, dá para colocar em prática. Dá para colocar em prática. Eu tenho dúvida nenhuma, amados, de que nos dias de hoje, não querendo provocar vocês, mas provocando, a nossa intenção aqui é tentar falar um pouquinho de missões, em tempos de hoje, em que a Bíblia, de certa forma, está passando por um descrédito muito grande. Há inclusive uma proposta séria, da inteligência artificial reescrever a Bíblia. Há uma proposta séria por parte de algumas igrejas evangélicas e também católicas, tá? De reescrever a Bíblia, de refazer a palavra de Deus, de reajustar a Bíblia para os nossos dias, como se de fato os dias modernos, os momentos que nós estamos passando hoje, né, a situação que está sendo passada hoje, a Bíblia está desatualizada. E eu gostaria de tentar hoje, meus irmãos, deixar claro para vocês que a Bíblia não está desatualizada. O que está acontecendo é que nós, muitas vezes, não estamos, de alguma maneira, cumprindo aquilo para qual nós fomos chamados. Nós não estamos cumprindo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. A partir do versículo 1. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos andar um pouquinho nesse texto aí. É um texto tremendamente conhecido, quando Jesus envia os 70. Algumas versões falam, não sei se você tem uma Bíblia mais antiga aí na sua mão, as versões mais antigas falam em 72, e falam 72, eu creio que Lucas, influenciado talvez por alguém que passou essa informação para ele, estava pensando lá em Gênesis capítulo 10, que lá, quando Noé, depois da arca, aí Noé, se você olhar capítulo 10, lá tem 72 nações. Então não sei se é coincidência ou não, a nossa Bíblia bota 70, tá? Mas 70 ou 72 discípulos
não faz a menor diferença, porque o importante aqui é o que eles estavam fazendo e as instruções que Jesus colocou para eles, dizendo que depois disso, só lembrando aqui, depois disso, porque passa uma página atrás aí, capítulo 9. Capítulo 9, vamos só para pegar o contexto aí, né? Capítulo 9, versículo 1. De lá, tendo Jesus convocado quem? Os 12. Lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas, enviou para mim para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, Jesus envia os 12. Agora, ele não só satisfeito em enviar os 12, ele agora vai enviar mais 70. E os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque é digno o trabalhador do seu salário. Não andeis de mudar de casa em casa, não muda de igreja em igreja. Isso sou eu que estou inventando, hein, gente? Não está escrito aqui não, hein? Não, mas tem gente que é mudando de igreja em igreja, mas cuidado, vamos lá. Quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou os pés, sacudiremos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Meus irmãos, vamos começar do começo. Fazer missão não é uma opção. Não é uma opção. Não é uma escolha, não é algo que, eu gosto de missão, eu gosto de pregar, eu gosto de anunciar, assim, eu tenho vontade e eu vou me preparar para isso, me preparar para aquilo. Não, por favor, fazer missão não é uma opção. Fazer missão é uma obrigação. Não há possibilidade nenhuma ser cristão e não ser missionário. Nenhuma. Nenhuma. Pastor, mas eu já estou, já passei dos meus 60 anos, 65. Deixa isso aí para a garotada mais jovem. Por favor, não fala isso não. Tá? Mas eu não estudei, não fui na escola, não estudei, eu nem sei direito como é que manuseia a Bíblia. Não importa. Cristão, o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós fomos salvos para as boas obras, preparadas de antemão, para que andássemos nela. Se eu não andar nessas obras que foram preparadas de antemão por Deus para mim, alguma coisa está errada. Ou eu não sou cristão, ou eu estou desobedecendo. Então, é muito claro. Então, por favor, o que eu vou falar daqui para frente, lembre-se sempre essa condição. Você não tem opção. Pastor, você está sendo duro. O senhor está pegando logo de cara. A exortação hoje está brava. O senhor vem aqui sempre fala um sermãozinho mais tranquilo. Hoje o senhor está pegando pesado. Estou pegando pesado porque precisa pegar pesado. Eu estou falando dessa maneira porque não é uma escolha. Olha aqui o versículo 1, do versículo 10, capítulo 10. Depois disso o Senhor designou. Lucas poderia usar. Depois disso, Jesus assim, escolheu e sugeriu, quem sabe, se vocês puderem, a hora que vocês não estiverem fazendo nada, num período das férias, quando vocês estiverem de férias, aí você faz, aí você vai. Não foi. Jesus chamou essa galera e vai. Versículo 3, nós vamos parar aqui um pouquinho e vamos, ide. E a palavra ide, não precisa nem discutir, nem no português, nem no grego, nem no hebraico, nem em língua nenhuma, é uma ordem. Então, vamos começar por aí, que é uma ordem. Eu lembro muito, quando eu era criança, pastor, minha casa, eram 6 irmãos, e minha mãe achando que era pouco, ainda botou mais 2 para criar.
Então, 8 crianças, eu era o mais velho da casa, né? E morávamos numa casa grande, 2 andares, naquele tempo era mais tranquilo, esse tipo de coisa, né? E a hora do almoço, né? Eu confesso para os irmãos que se eu pudesse, ou se eu e meus irmãos pudéssemos, nós só queríamos picolé. Naquele tempo, né? Isso imagina, há 70 anos atrás, há 65 anos atrás, picolé era um negócio do outro mundo. Era do outro mundo, ninguém podia imaginar, né? E por essas fatalidades da vida, nós morávamos na rua Alziro Viana, lá em Vitória, né? No pé do morro lá da Alziro Viana, ali, subindo ali, tinha uma fábrica de picolé. Oh, tristeza, a gente passava por ali, né? Então, e meu pai passava e meu pai comprava, geralmente vinha uma caixa inteira de picolé, né? Levava para casa. Se eu pudesse, eu almoçava e jantava picolé. Mas o que minha mãe fazia? Para tristeza nossa, tinha que comer verdura. Eu não sei para que serve verdura, até hoje eu não sei para que serve verdura. Até hoje eu não entendo por que existe verdura. Não tem nenhuma finalidade. Verdura para quê? Você tem picolé. Vocês estão rindo porque você sabe que picolé não sustenta. Primeira vez que eu entrei numa plataforma de petróleo, e isso já tem muito tempo, não sei se alguém aqui já embarcou em plataforma de petróleo, e lembram, pelo menos já ouviu falar da SS-15. A SS-15 depois tornou-se a P10, hoje é chamada de P10, mas antigamente era a SS-15. E a SS-15 tinha uma coisa fantástica, porque eu acabei tendo que ficar, no meu primeiro embarque, nós fomos lá para instalar um equipamento, e eu tive que ficar praticamente 60 dias nessa plataforma. Naquele tempo não tinha problema de ficar 14 dias, 15 dias, você entrava, você saía quando você quisesse. Eu tinha um funcionário, esse funcionário passou uma vez 8 meses direto, 8 meses embarcado, né? Gostava tanto de ficar lá, que ele não queria sair, então paciência, né? Mas essa plataforma SS-15, era a plataforma que os presidentes iam e tal, conhecer, né? Plataforma de petróleo, né? E ela tinha uma coisa muito interessante, porque para você chegar no restaurante, né, você tinha que passar por 2 vitrines muito grandes, né, só de sobremesa, pastor. Bolo, torta, você podia imaginar de doce, era de um lado, era do outro ali. Eu levei 15 dias para chegar no arroz. Eu só cheguei no arroz porque não tinha outro jeito, eu estava passando mal já. Mas missão é a mesma coisa. Missão é rigorosamente a mesma coisa. Se eu não fizer missões, se nós não fizermos missões, a nossa vida espiritual vai definhar, acabar, sumir. Então não há alternativa. Por mais que você não goste de verdura, mas se você não comer, você vai passar mal. Por mais que você não ache que não tenha condição, capacidade para fazer missões, saia daqui hoje, pelo menos entendendo isso, que missões é algo fundamental para um cristão. E Jesus, ao mandar esses 70, Jesus nos dá pelo menos 7 dicas, e eu queria transmitir essas dicas para vocês, para quem sabe, suavizar um pouco esse caminhar, suavizar essa maneira. Quem sabe amanhã, segunda-feira, você vai lembrar de alguma dessas 7 dicas, você vai lembrar de todas, mas pelo menos de uma dessas 7 dicas, você vai se lembrar, e dessa maneira, quem sabe, você vai poder colocar em prática, um pouco dessa sua obrigação em fazer missões. E a primeira dessas tarefas, tá? Está logo aqui no versículo 2, vamos ler comigo o versículo 2, aí, e lhes fez a seguinte advertência, qual é? A seara é grande, mas os trabalhadores poucos. Imagina o desespero de Deus. Para um pouquinho, para ver o desespero de Deus. Não, estou falando sério. O desespero de Deus em enxergar uma seara enorme. Quantas e quantas pessoas aqui na Glória, aqui em volta, nessa região toda aqui, que precisam ser evangelizadas. E nós parados, quietos, sem fazer nada.
O desespero, Deus deve estar desesperado. Os anjos ficam enchendo o sapato de Deus. Deixa a gente lá, deixa a gente lá. E Deus, não, calma. A igreja presbiteriana da glória, vai, eles vão evangelizar. Mas já estão 40 anos lá no evangelho. Não, vai lá, calma, 44. Eles vão evangelizar. E Deus confia. Mas Deus deve ter ficado com o coração meio apertado lá. E aqui, se aquela turma não evangelizar, como é que vai ficar a situação? Por mais que a gente esteja falando dessa maneira, meus irmãos, mas a realidade é essa. Nós precisamos ter noção da tarefa. Temos que ter noção da tarefa. É grande. É grande. É muito grande, irmãos. E maior ainda onde não tem condição. A região que nós trabalhamos, que Deus me colocou, só estou lá porque Deus me colocou. A região que nós estamos ali, a Grande São Pedro, nos fundos da Ilha de Vitória, são quase 100 mil habitantes. Nós só tínhamos ali 2 igrejas presbiterianas. Precisava de começar a trabalhar mais. E eu fui para ali, entre aspas, para quebrar um galho, porque a segunda igreja dividiu, a segunda igreja presbiteriana de Vitória acabou. E então o meu pastor, na época, o pastor Valdeci, o pastor Hernandes estava nos Estados Unidos estudando, e o pastor Valdeci estava dirigindo a igreja, me liga 2 horas da manhã, saiu do presbitério, me liga 2 horas da manhã de sábado para domingo já, né? E diz assim, me acordou, me assustado, e ele disse para mim, eu preciso de você amanhã, 8 horas, na segunda igreja presbiteriana. Na época eu era seminarista, e o presbitério então resolveu me colocar como pastor para quebrar um galho até que alguma coisa se fizesse. E ali chegando naquela igreja tinham 7 pessoas de 400 pessoas que havia naquela igreja, 7 ficaram. 393 pessoas foram embora. E eu cheguei ali e eu fui colocado em frente àquela igreja para tomar conta daquelas 7 pessoas. Uma região extremamente carente do Evangelho. Deus nos abençoou. Hoje nós temos 4 igrejas ali, mas a intenção nossa, não estamos vendo, de ampliar, aumentar mais, tá? Porque precisa. A missão é grande. Nós temos que ter essa noção dessa tarefa que não era pequena. Eu preciso realmente entender quando Jesus subiu lá no Mateus 28, quando ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, anunciando, pregando, batizando. A missão é grande, meus irmãos. Se você não tiver noção de que, de fato, a missão é muito grande, não tem sentido nenhum. Primeira vez que eu cheguei na Índia, trabalhei, o irmão sabe, né? Trabalhei muito tempo fora do Brasil. Primeira vez que eu cheguei na Índia, e aconteceu um fato muito interessante comigo, porque naquele tempo, muitos anos atrás, né? 30 anos atrás, 40 anos atrás, as comunicações, legal hoje, o telefone celular, né? E houve um erro, e eu saí de Hong Kong, que eu morava em Hong Kong, saí de Hong Kong, fui para a Índia, e fui para a cidade chamada Bombaim, né? E lá em Bombay, só que quando eu cheguei em Bombay, o navio que eu ia trabalhar, ele acabou tendo um problema no último porto, e ele iria demorar mais ou menos uns 10 a 15 dias para chegar em Bombay, mas eu estava lá. E aí a empresa falou assim, você tem que esperar, né? Hotel, tranquilo, ali. Falei, bom, já que eu estou aqui na Índia, não tem serviço para fazer, eu vou passear. E eu resolvi, então, conhecer a Índia, viajando para lá, para cá, aluguei um carro naquela época e fomos passear. Tá? E eu fiquei assim, assustado. Isso há 40 anos atrás. Eu fiquei assustado porque em lugar nenhum na Índia, eu encontrei uma igreja evangélica. E olha que eu rodei a Índia bastante, para cima e para baixo, de New Delhi até Calcutá, rodei tudo que você pode imaginar. Tá? E não encontrei uma única alma evangélica na Índia. Eu lembro que quando eu estava voltando, eu pensei assim comigo assim, olha, agora eu tenho certeza absoluta que Jesus vai demorar muito para voltar, mas muito, vai demorar séculos para voltar.
Porque na Bíblia diz que todo mundo vai saber de Jesus. Uma Índia com 1 bilhão de gente, como é que vai saber de Jesus se não tem ninguém aqui para pregar? Quando eu me casei, 35 anos atrás, exatamente há 35 anos atrás, eu e minha esposa ganhamos de presente, na verdade com 34, depois já tinha 1 ano de casado, eu ganhei um curso, pastor. E daqueles cursos assim, que é mais umas férias do que um curso, no Havaí. Eu e a minha esposa fomos para o Havaí fazer um curso no Haggai, né? E lá chegando, olha só, não passou muito tempo. Estou falando de alguma coisa que aconteceu há 40 anos atrás e outra que aconteceu há 35 anos atrás, 36, 34 anos atrás, 6 anos depois, né? Então não passou muito tempo. E lá chegando no Havaí, no curso que nós estávamos fazendo, e tinha um pastor indiano lá, e ele pôde compartilhar, e eu fiquei muito curioso, porque eu falei, eu queria saber o que estava acontecendo na Índia, o que estava acontecendo no Japão, na Ásia, porque na Ásia não tinha cristão nenhum, eu queria saber o que estava acontecendo lá, né? E eu pude ver o seguinte, e até hoje, onde o evangelho mais cresce no mundo, é na Índia, no Japão, na Ásia, sem falar na Coreia, obviamente. Na Coreia, 35% da população coreana é evangélica. Desses 35%, 30% são presbiterianos. Só você, né? A maior igreja é a da Assembleia de Deus, né? A igreja do povo, de Poyang-shu, mas a segunda maior igreja, Sanyang, lá na Coreia do Sul, é presbiteriana. É uma igrejinha pequena, ela cabe em 700 mil membros só, tá? Essa aí, né? A igreja que nos levou à Coreia, quando eu estive lá na Coreia, a igreja que nos levou, ela é uma igreja daquelas consideradas muito pequenas. Elas tinham 25 mil, na época ela tinha 25 mil membros, tá? Ela tem levado um grupo de pastores brasileiros, tem ido à Coreia 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, para fazer um curso na Coreia, e eu tive esse privilégio de também estar lá. Mas o que é isso? É urgência da missão. Precisamos pregar, meus irmãos, precisamos pregar. Brasil, né? Você vai ouvir isso domingo que vem aqui, nesse púlpito, você vai ouvir isso aí. Lembre-se disso que eu falei, que é bom ouvir, que é preciso pregar. Há milhares de vilas, de lugares no interior da Bahia, que precisam de pessoas para pregar, e não tem ninguém. Ninguém. Chegamos lá, um testemunhozinho bem rápido, que eu estou olhando o relógio, viu, gente? Não vou passar muito tempo não. Mas, nós estávamos lá na cidade, e nós fomos os primeiros a chegar naquela cidade com o Evangelho. E havia uma ordem do padre, que se chegasse algum crente lá, para expulsar, a cidade ia expulsar. Mas nós somos mais inteligentes, cabeça bem, tá ok. Nós não fomos lá para pregar o Evangelho, não. Nós fomos lá para ensinar a fazer artesanato, para fazer artesanato. E levamos muito material de artesanato, levamos uma equipe fantástica de artesanato, tá? E aí fomos lá, e aí estamos ensinando na praça, na principal praça, na frente da igreja católica, nós estamos lá fazendo, a cidade inteira veio, era um sábado, a cidade inteira veio, e tal, nós estamos ali ensinando aquele negócio todo, e tal, e aí quando estava todo mundo lá, aleluia, aí começamos, aí não teve mais jeito, né? Aí estava lá, mas assim, precisa pregar o Evangelho. Então, pense bem, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A segunda coisa que eu queria colocar aqui, é que você precisa ter noção da obediência. Versículo 3, ide. Cara, não vamos discutir nada aqui. Não há esse tempo verbo, que está aqui no português, porque no grego, é um tempo verbal, que não existe para nós. E ele diz assim, na verdade é o passado, presente e futuro num tempo só. Indo, ide e vai. Ah, mas hoje eu não posso. Tudo bem, eu até concordo. Todos nós temos nosso trabalho, nossas atividades, mas uma hora você pode. Um momento você pode. De alguma maneira você pode. Se você não pode, talvez indo, você pode ir telefonando, você pode ligar, você pode falar, você pode criar algum sistema. Pode criar alguma coisa, você não pode deixar de ir.
Você não pode chegar lá para Deus, né, quando Jesus voltar, você não pode dizer, ah, Senhor, eu não tive tempo, você sabe, o senhor viu como é que eu trabalhava lá, né? O máximo, assim, eu tinha até uma descansadinha no domingo à tarde, mas eu estava cansado demais, sei lá. Você vai ter que arranjar uma desculpa boa para Deus, muito boa, porque a ordem é direta, vai. Você tem que ter noção da tarefa, você tem que ter noção da obediência, mas ao mesmo tempo, você tem que ter noção do risco que nós corremos. Noção do risco que nós corremos. Veja o finalzinho do versículo 3 aqui. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não pense que ser missionário é a melhor coisa do mundo. Ser missionário é a melhor coisa do céu. Vou repetir para não explicar. A pior coisa do mundo é ser missionário. A melhor coisa do céu é ser missionário. No final você vai entender, ninguém vai ser missionário porque não tem outra opção. Não, porque isso é ruim. Não, nós temos propósitos diante de Deus. Pensa bem, nós somos cordeiros, enviados para o meio de lobos. Temos que ter inteligência, capacidade. Quando Jefferson foi lá para a Bahia, né, o que ele fez? Um mês antes, ele pediu ajuda para a gente, para as igrejas que ajudavam ele, né, e aí nós bancamos a ida dele para lá. Ele ficou 30 dias lá na Bahia, rodando aqui lá. Nós alugamos um carro para ele, ele foi com um carro alugado, ficou lá, rodou, aí veio para cá, ficou mais 2 meses debulhando aquilo ali, preparando para entregar isso aí. Ele entregou um relatório então para a Fundação Água Viva, deu lá, e aí analisando, sentamos todo mundo ali, e viu a necessidade, e ele se preparou. Não podia ir de qualquer jeito. Não podemos ir de qualquer jeito. É por isso que tem muito crente machucado, muito crente desanimado com missões. Tem muito crente que acha que eu vou pregar para uma tribo africana, para uma tribo lá no Amazonas, para não sei onde, e depois não chega dinheiro, não chega nada, fica uma frustração. Não, a coisa é dura mesmo. É dura. É complicada, seja lá no Amazonas, seja aqui na Glória, ou em qualquer lugar. Veja bem, se fazer missões tem risco, e nós não podemos esquecer disso aí. Somos cordeiros enviados para o meio de lobos. Mais do que isso, veja o versículo 4 ainda. Ele diz aqui, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus acho que foi um pouquinho meio rigoroso aqui. Mas sabe qual é a preocupação de Jesus aqui? Era a noção de urgência. Urgência. Não vamos parar para ficar fazendo gracinha. Cara, está na hora de nós pararmos. Eu sei que é muito gostoso ficar na igreja. É uma delícia estar aqui. Uma cozinha condicionada, um banquinho gostoso, tá tudo, aqui é tudo gostoso. Agora você imagina você pegar um ônibus, como eu e minha esposa pegamos, né, ficar 27 horas sem poder esticar a perna, porque o ônibus era desse tamaninho, um micro-ônibus, para levar 30 pessoas, só eu maluco, uma coisa absurda, 30 pessoas dentro de um micro-ônibus, porque era um que mais barato. Fazer o quê? Só tinha aquele, a gente aguentava só pagar aquilo ali, né? A gente tinha que deitar, às vezes puxava as pernas no corredor, só que tinham já uns 4 deitados no corredor, 4 deitados enchiam o ônibus. Tá? E mais ainda, cheio de bagulho ainda para poder chegar lá e fazer as coisas, né? Então, meus irmãos, precisamos ir, não importa, eu sei que não é tranquilo, não é fácil, você não precisa se preparar, não. Eu fico às vezes impressionado, irmãos. Tem muita gente que fica 5 anos, 10 anos, 15 anos na escola dominical se preparando para quê? 15 anos na escola dominical. Cara, você sabe já metade de tudo que você precisa saber na vida. Você com 1 mês de escola dominical, você já pode sair para evangelizar. Se você tiver noção da urgência do mercado, como é que está o mundo hoje, está precisando de ouvir a tua palavra, ouvir o teu testemunho. Se você não sair, é que você está muito descansado.
Você está pior do que o hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido. E estamos mesmo. Entendeu? Precisa ir. É imediato. Não usa, por favor, nada de bolsa, nada de apóstolo, nada de sandália. Não, saudar, porque naquele tempo a saudação era, na verdade, ósculo para cá, ósculo para lá, e não sei o quê, e parará. Um dia inteiro para saudar. Para com essas brincadeiras e vamos trabalhar. Está na hora de trabalhar. Hora de trabalhar. A quinta coisa que eu percebo aqui, que Jesus colocou, e essa que eu creio, na minha opinião, é a coisa mais importante que ele disse aqui para nós, é a noção de que o trabalho, ele precisa ser realizado. Ele tem que ser, nós temos que ter capacidade, inteligência, de definir como o trabalho tem que ser realizado. Cada igreja, cada área, funciona de um jeito. E para isso nós temos inteligência, capacidade, para você chegar e imaginar como que eu vou fazer. Seja no hospital evangélico, seja na PAD, seja em qualquer outro lugar. De que maneira que eu vou trabalhar, de que maneira que eu vou fazer. O que serve para a Água Viva não serve para a Igreja da Glória. O que serve para a Igreja da Glória não serve para a primeira igreja aqui de Vila Velha. E assim sucessivamente, vocês têm capacidade para criar. E é o que ele diz aqui no versículo 5, né? Ao entrar numa casa, diz aí, paz seja convosco. Se ali vier um filho da paz, beleza. Se não tiver, bola para frente. Não fica, veja bem, não fica chateado porque você diz paz seja convosco e o cara te deu um soco na sua cara. Bola para frente, vai embora, cara. Não vão ficar discutindo, não. Tem que fazer o trabalho. Se você chega no lugar e começa a falar de Cristo, e as pessoas começam a olhar, beleza, aleluia, fala e não te cales, fala, anuncia. Mas o que eu vou falar? Depois eu vou errar. Esqueça não, porque abre a tua boca que eu te encherei. É isso que Deus fala. E pode fazer, você pode às vezes até falar uma coisa assim, que não faz muito sentido. Se preocupa não, porque quem convence não é você. Quem convence é o Espírito Santo. Ele pega aquilo ali, e vai fazer de um jeito que aquela pessoa entenda, claro, e assim funciona. O importante é que você seja o instrumento de Deus para anunciar, instrumento de Deus para anunciar. Veja o versículo 9, curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes, né? A vós outros está próximo ao reino de Deus. Está preocupado aqui com a saúde, está preocupado aqui com o bem-estar, está preocupado aqui com a misericórdia, está preocupado aqui que as pessoas, quer dizer, você não vai chegar lá e vai simplesmente meter o pau e dizer que você vai para o inferno. Não, você vai para o inferno. Mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa, vamos melhorar a sua situação? Para um pouco, abre a sua mente. Abre a mente. Percebe, irmãos? A nossa mensagem é uma mensagem renovadora, transformadora. A Bíblia é fundamental, porque quando você chega no lugar e você prega, e você anuncia alguma coisa, você fala de alguma coisa que aconteceu na sua vida. Quando eu conto alguma experiência minha aqui, que aconteceu comigo, com a minha esposa, com a igreja, são coisas que aconteceram. E a gente viu. Tem casos lá na Água Viva, coisa que você para pensar, como é que um cara que matou várias pessoas, hoje é diácono lá da Água Viva? Como é que um cara que era o chefe da droga daquela região, ele era o mandante ali daquela região, hoje é diácono da Água Viva? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que eu posso abraçar um sujeito desse? Posso. Por uma razão muito simples, porque a mensagem do Evangelho muda, transforma. Não é da noite para o dia. Não é tão simples, mas ele vai mudando, ele vai alterando, ele vai lá, vai alcançando. Do mesmo jeito que alcançou há 2000 anos atrás, continua alcançando nos dias de hoje. Do mesmo jeito que mudou há 2000 anos atrás a vida de muitas pessoas, continua mudando a vida de hoje. A história é testemunha clara de que todas essas coisas foram mudando, e nós temos a maior e melhor mensagem que o mundo precisa ouvir. É isso que nós temos que ir. Vai lá, entra na casa, você está sendo chamado para ser desafiado a entrar, para fazer aquilo que precisa ser feito. Você não está sendo chamado para ser crente na igreja, você não está sendo chamado para ter uma Bíblia
muito violenta aí, de 50 mil reais. Você não está sendo chamado para ser presbítero, para ser diácono, para ser cantar na igreja. Você não está sendo chamado para nada dessas coisas. Você está sendo chamado para pregar. Entra na casa e prega. Essa é a mensagem, meu irmão. Você precisa entender isso de maneira muito clara. Muito clara. As últimas duas coisas que eu gostaria de dizer aqui. A primeira é que nós precisamos ter noção do juízo de Deus. Se você pegar o versículo 11 e 12, né, desde quando entrarem numa cidade, não receberem até o pó, sai e anuncia que o reino de Deus está próximo. Meus irmãos, essa parte da mensagem faz parte da nossa mensagem. Quer dizer, anunciar o juízo de Deus faz parte. Até porque o mundo precisa entender de maneira clara, e que esse mundo vai ser julgado, que haverá um julgamento, e aqueles que não forem, que os seus nomes não estiverem escritos no livro da vida, esses serão lançados no inferno. Essa mensagem precisa ser clara, não precisa ofender ninguém, não precisa machucar ninguém, não precisa deixar ninguém chateado. É óbvio que você tem várias maneiras de falar um não, entretanto, você precisa anunciar isso aí. Está claro aqui. Jesus diz, olha, se você entrar e a coisa ficar complicada, vai embora. Diz lá só, olha, vai haver muito menos rigor para Sodoma do que para aqui. Estou te avisando. Eu estou apenas te comunicando. Se você quiser saber, bem. Se não quiser saber, amém. Vamos para frente. Nós não podemos parar. Por mais ridícula que foi a mensagem de Jonas, e foi. Mas como anunciar aquela mensagem numa cidade que tem 120 mil pessoas? E todo mundo, então Jonas saiu e foi anunciando, vai cair fogo do céu, vai cair fogo do céu, se arrependa, e foi embora. Quem quisesse ouvir, que ouvissem, que não, ali, você tem que falar. Ah, mas eu estou falando há 30 anos, e o meu marido não quer nem saber, o meu filho não está saindo de fora de casa, a minha filha não quer saber, a minha mãe não quer saber, minha tia, meu sobrinho, fala, e diz, olha, haverá um julgamento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é você que está dizendo, não é você que vai convencer que haverá um julgamento. Nós, toda a humanidade sabe. Por que nós queremos, nós nos salvarmos? Por que a gente quer, nós chegarmos ao céu? Por que todas as religiões, é o homem tentando chegar ao céu. A única religião diferente é o cristianismo. É Deus chegando até a terra. Então, se todas as outras religiões é o homem querendo chegar no céu, é porque ele sabe que a coisa vai pegar para eles. Sabem. Então, você não precisa esquentar muita cabeça, não. Apenas relembra que o juízo virá. Por último. Agora, a parte melhor, né, meu pastor? Né? Tem que ter, né? Tem que ter um docinho de coco, né? E aqui eu queria que você voltasse para o finalzinho do versículo 7. Diz aqui que porque digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o trabalhador do seu salário. Meus irmãos, o que Deus está fazendo, através de você, através de cada um de nós, não vai ficar de graça. Não vai não. Pode ter certeza plena e absoluta, que até um copo d'água que você der, em nome de Jesus, tem tijolinho lá em cima, tem prêmio lá em cima. Quando Davi chegou para guerrear com Golias, eu duvido, o texto não dá mais ou menos essa interpretação, que quando ele soube que quem ganhasse Golias iria ter isenção de imposto, ia ganhar muito dinheiro, e aquilo ali, o cara olhou o prêmio, o cara olhou, vale a pena arriscar, eu já matei um leão, já matei um urso, né? Por que um cara mais alto, né? O alvo é até maior, né? Dá para acertar uma pedrada melhor, né? Porque o prêmio compensa. Se existe alguma coisa na sua vida cristã que compensa,
É o prêmio que está separado para você. É o prêmio. Mas esse prêmio só vai estar separado para aqueles que realizarem, fizerem a obra. Porque digno é o trabalhador do seu salário. E o salário se você só ganha se você trabalhar. Se você trabalhar, você não ganha. Pergunta para ela ali se ela ganha alguma medalha se ela não nadar. Ela já tirou medalha de ouro. Aí ela vai chegar na piscina, na próxima competição, ela chega na piscina, mostra a medalha de ouro para todo mundo. Aqui, a minha medalha de ouro aqui, ó. Tá? Não vou precisar nadar não, porque eu vou ganhar outra vez. Então, vocês podem nadar, porque eu não vou nadar. É assim que funciona? Lógico que não. Se ela não nadar outra vez melhor, ela não vai ganhar outra medalha. E assim vai. E assim é o cristão, meu irmão. Não tem parada, não tem tempo ruim, não tem tempo difícil. Há uma música muito antiga, que é festivais de música, que dizia assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E eu queria que você entendesse isso, meu irmão, minha irmã, que missões, elas têm que ser feitas. É que você entendesse isso de maneira teórica. Eu quero colocar você na sua mente que você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você não pode sair daqui achando que está tudo bom na sua vida. Mesmo que você esteja fazendo alguma coisa, eu tenho absoluta certeza que você pode fazer mais, como missionários de Deus. Eu queria que você praticasse essa semana alguma coisa, para quando chegar domingo que vem, você não passar a ser tanta vergonha, quando você ouvir as histórias que o pastor Alvimar vai contar aqui para vocês, da mão de Deus agindo de uma forma poderosa. Faça. Missões não é opção do cristão, missões é uma obrigação, e que Deus aqueça o nosso coração, aqueça mesmo, que você durante a semana se lembre, o pastor pregou meio pesado lá, né? Peço desculpas, de verdade. Não queria pegar pesado, não. Mas eu queria que você entendesse da urgência dessa missão, da necessidade. E que nós estamos lutando num lugar onde só tem leão, só tem lobo. Se você está entrando num campo que tem poucas pessoas para trabalharem, mas que você foi chamado, não perca tempo com coisas pequenas. Se alguém não quer ouvir, bola para frente, vai embora. Fala para outro, prega para outro, não fica desgastando. Mas o que você tem que fazer é ser um missionário, porque foi para isso que você foi chamado. Que Deus os abençoe. Amém? Deus abençoe.